Texto de Mateus 16:13. Quando Jesus chegou na região de Cesaré de Filipe, consultou seus discípulos e disse: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga que Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou e disse: Mas vocês, quem que vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Até aí, olha a loucura, gente. Cesaré de Filipe foi batizado assim por Herodes Filipe, né? Já tinha outros nomes antes. É uma região no sudoeste do Monte Hermon, no sopé do Monte Hermon. Ali é uma região arqueológica chamada Bânias ou Pânias, que tem a ver com o deus Pan, aquele deus que tem lá no desenhozinho do Hércules, que tem aquele chifrinho, pé de bode, entendeu? Que fica dançando na floresta, né? Na floresta com as mulheres sensuais, com as dríades, enfim. Mas o que é importante não é isso, mas isso é só uma informação para você entender o contexto, onde que Jesus estava sentado, que lugar que ele estava. Jesus estava em Cesaré de Filipe, numa região chamada região arqueológica de Bânias ou Pânias, onde ali era prestado culto ao deus Pan, e há até hoje inscrições em tudo quanto é lugar, nas pedras, ao deus Pan. É uma região rochosa, uma região de pedras, né? Para que você possa entender o que vai acontecer. A ideia do Filho do Homem começa lá em Daniel, capítulo 7, também é mencionado em Salmos, e tem a ver de uma visão de Daniel, né, entre o ancião das nações e o Filho do Homem, aquele que viria a ser o Messias, né? Está dizendo que o Messias ele não se revelaria numa identidade angelical, em um ente, né, em um fantasma, mas o Messias seria gente, seria pessoa. O libertador de Israel era alguém que de fato caminharia entre as humanidades. E aí Jesus tem a curiosidade de perguntar quem que as pessoas, né, quem que em volta, fazendo uma pesquisa, Vox Populi, né, ali em volta com a galera, quem que eles achavam que era esse Filho do Homem, na profecia lá atrás de Daniel. E eles respondem: olha, gente, eu tenho para mim aqui, cara, que o pessoal está dizendo que é Jeremias, que é Elias, que é João Batista, que esse Filho do Homem, que esse Messias, ele não é Jesus. As pessoas não estavam reconhecendo em Jesus essa pessoa. Jesus não tinha tanta pompa, Jesus não estava hypado, né? Ele era uma pessoa em que as pessoas não acreditavam que de fato ali, né, nele havia o Messias. E aí Jesus pergunta para os discípulos, né? Diz o seguinte: e vocês, quem que vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: olha, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, as pessoas que caminhavam perto, as pessoas que conheciam os caminhares, que via e que comiam o pó da sandália de Jesus, reconhecia nele o Cristo, reconhecia nele o Messias, o Filho do Deus vivo. Bom, a gente precisa entender que realmente existem duas opiniões sobre nós. A primeira, né, do povo, e que provavelmente aqueles que andam distante de nós e que não nos conhecem. Pessoas que não sabem quem a gente é e vão ter aleatoriamente um bocado de opinião sobre a gente, né? E existe aquilo que dizem aqueles que caminham junto conosco, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que de fato sabem quem nós somos, como reagimos, pessoas que estão atentas a gente, pessoas que estão atentas à relação junto conosco, e esses entendem e sabem quem nós somos, né? O interessante é saber que quando Jesus diz e aponta para a rocha, aponta para a pedra, né, e diz que essa afirmação de Pedro é como se fosse uma rocha, uma pedra, ele está apontando para as pedras que estão naquele lugar e que faziam parte do paganismo, né? Que a gente reconhece como paganismo, porque todas aquelas rochas são inscritas ao deus Pan. Então, quando Jesus diz que a afirmação de Pedro é uma rocha, ele usa como instrumento demonstrativo aquelas pedras que estão ali ao redor. E é assim que Deus também, que Jesus e que Deus em Cristo, de alguma forma, caminha no meio das humanidades. Ele não tem preconceito com nada e com ninguém. Jesus, ele utiliza
aqueles desenhos nas pedras para poder sinalizar que a afirmação de Pedro é como uma rocha. Então, ao mesmo passo em que nós sabemos com quem caminhamos, nós reconhecemos as pessoas na própria caminhada, né? Pelos rolês que nós damos juntos, ao mesmo tempo, Jesus não tem a mínima preocupação de ser exclusivista, monoteísta, judeu ou até mesmo cristão, que obviamente seria um contrassenso. Jesus utiliza tudo que está no meio do caminho, utiliza desde flores, de folhas, de árvores, de bichinhos, para poder comunicar as verdades de Deus no meio da humanidade. Por isso que a teologia, quando entra dentro de um campo muito acadêmico, exclusivista, limitado, limítrofe demais, e que não utiliza da diversidade de coisas que a humanidade tem, ela acaba pecando, acaba sendo algo muito restrito, porque Deus é o Criador de tudo que há. Deus é o Criador de todas as coisas que existem. Então, até mesmo a ideia de pano, aquelas pedras, não incomoda Jesus. Jesus não fala, gente, está amarrado no meu próprio nome. Ele utiliza de todas as alegorias que estão naquele lugar para poder comunicar uma verdade eterna. E é isso, meus irmãos, que eu tenho para falar para vocês hoje. Tamo junto e é nóis.